lá, vamos hoje fazer alguns exemplos sobre movimento em uma dimensão. Nós aprendemos os aspectos básicos de como lidar com o problema. Então agora vamos fazer uma ou duas aulas sobre exemplos. E o primeiro exemplo que eu quero trazer para vocês, né, dentro desse contexto, é o chamado exemplo dos trens. Então nós temos dois trens que vão se encontrar, tá certo? O exemplo é bem simples. Nós temos, né, numa estação genérica aí, ou não, nós temos dois trens que caminham em sentidos contrários. Então, eu tenho um trem que caminha aqui com velocidade V1, é o trem 1, e eu tenho um trem que caminha com velocidade V2 no sentido oposto, portanto é o trem 2, e eles vão se encontrar. Eles vão se encontrar, o primeiro ponto de encontro é quando as duas frentes coincidem. E o último ponto de cruzamento é quando as duas traseiras coincidem. Bom, o trem 1 tem um comprimento L1 e o trem 2 tem um comprimento L2. Tá certo? Obviamente, eles vão começar, o nosso tempo vai ser o tempo zero quando eles coincidem na mesma, quando as frentes coincidem. Então eu vou redesenhar aqui para você começar a marcar o tempo a partir do momento que os trens estão um alinhado com o outro, não é? Na frente. Então eles começaram, eles vão se cruzar, aí você já imagina aí na sua mente, eles vão passar um pelo outro. Quando os dois extremos finais, né? Então aqui tem um trem e o outro. Eles vão começar, aqui começou o cruzamento, que vai terminar aqui, quando as duas traseiras se encontram pela última vez. Muito bem. Então, veja, tem várias formas de resolver esse problema, tá certo? Esse aqui é o que nós chamamos de um x igual a zero num tempo igual a zero. É quando começou. E a partir dali, nós queremos saber qual é o tempo que os dois trens se overlapam. Então, isso aqui é um cruzamento. E nós queremos saber ΔT, onde eles se sobrepõem, tá certo? Então, nós queremos saber por quanto tempo os trens estão sobrepostos. Muito bem. Então, nós vamos olhar aqui. Nós vamos olhar o trem 1 e vamos olhar o trem 2. Tá certo? O trem 1 tem a sua frente, eu vou chamar de x1. E esse x1 está andando, né? Nós vamos chamar de x positivo essa direção, para todos eles. x1 é igual a V1T. Essa é a equação desse ponto da frente que está caminhando. O x2 é a traseira do trem. Então isso aqui é a frente do trem 1. E o x2 é igual ao x1, né? Então, portanto, é igual a V1T menos L1. Porque em T igual a zero, o x1 é zero, o x2 é menos L1. Então, isso aqui são os dados do trem 1. E o trem 2? Bom, mesma coisa. Nós temos um x1', que é a frente, isso aqui é a traseira do trem. Então, o x1' é igual a menos V2T, porque ele está andando contrário, o x dele só diminui, e o x'2, que é a traseira do trem, é igual a quem? É x1' mais L2, porque sempre a traseira está L2 avançado na coordenada x.
Então aqui eu tenho as equações de movimento de todos os pontos. A melhor maneira de entender o que vai acontecer é fazer um diagrama. Então eu vou fazer um diagrama aqui, ó. Eu vou fazer um diagrama, o que acontece como função do tempo com todas as partes do trem. Tá certo? Então vamos olhar o X1. Então o trem 1 eu vou pôr em azul e o trem 2 em vermelho. O X1 começa aqui e ele anda, então isso aqui é o X1. O X2, ele começa em menos L1. Aqui eu estou colocando a posição X, né? Menos L1 e, obviamente, ele anda paralelo, porque ele anda com a mesma velocidade. Isso aqui é o X2. Tá certo? Então, essas são as trajetórias no gráfico, e isso ajuda muito, do trem 1. Agora, e o trem 2? Bom, o trem 2, a parte da frente começou junto, em x igual a 0, e vem para baixo, com a velocidade V2, uma inclinação que pode ser diferente. E a parte de trás começou em L2, portanto está lá em L2, e vem paralela a ele. Aqui é quando as frentes se encontraram, que é o tempo 0. Aqui é quando a frente de um passou pela traseira do outro. Aqui é quando a frente do outro passou pela traseira do um. E aqui, esse ponto, que eu vou marcar aqui, ó, é quando as duas traseiras se passaram. A partir daí não haverá mais encontro dos pontos. Portanto, esse é o ΔT que eu estou procurando. Estou procurando o ΔT, que é do ponto inicial até o ponto onde as duas traseiras se cruzam. Novamente, deixa eu deixar bem claro que existem várias formas de resolver o problema, né? Isso aqui é x1', x2'. Existem várias formas de resolver. Você pode desenhar antes, desenhar depois, assim. O gráfico ajuda muito a você ver o que é que você precisa determinar. Então, sabendo o que nós precisamos, nós temos que começar do ponto 0 e agora perguntar quando x2' é igual a x2. Quando eles forem iguais, o momento que eles forem iguais, a partir das suas equações de movimento, nós determinamos. Então, x1 igual, então x1 igual a x1' é o início do cruzamento. E x2 igual a x2' é o final do cruzamento. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que determinar qual é o tempo que decorre entre esses dois eventos. Isso aqui eu já chamei como t igual a 0. Esse aqui eu vou chamar que ocorreu no tempo de cruzamento, que é o ΔT que nós estamos procurando. Tá certo? Então, vamos lá. Nós vamos usar as equações que estavam aqui. Você já marcou, tá certo? Para resolver o problema. Então, nós temos que agora colocar menos V2 do ΔT, que é esse ponto, mais L2, esse aqui é esse ponto aqui, ó, né? No instante aqui onde eles se encontraram, então provavelmente eles vão estar aqui. Isso tem que ser igual a V1 de ΔT menos L1, que é, eu estou pegando as coordenadas desse ponto, por isso que eu chamei de ΔT. Essa é uma equação simples para resolver, e você pode resolver para encontrar que o tempo total de cruzamento desses trens é L2 mais L1 dividido por V1 mais V2. Tá certo? Basta você resolver aqui. Esse é o tempo de cruzamento. O que é mais ou menos óbvio. Por quê? Se eu paralisar um trem,
é como se o outro andasse com V1 mais V2, tá certo? E qual é a distância que vai ter que andar? L1 mais L2 para acabar o cruzamento. Se eu parar um trem, imagine que esse aqui parou. Aqui inicia o cruzamento e quando esse trem estiver aqui, é quando terminou o cruzamento. E qual foi a distância que qualquer ponto dele andou? Se você pegar aqui o começo, ó, andou L1 mais L2. Mas eu parei um, então toda a velocidade relativa fica no outro. E, portanto, isso certifica a nossa solução. Então, esse é o tempo que os trens demoram para se cruzar. Tá bom? Então, esse é um primeiro exemplo. Vamos fazer mais exemplos. Claro que esses exemplos todos que eu estou pegando são problemas propostos aí no livro-texto, de tal maneira que você já vai podendo fazer os exercícios que estão aí. Vou fazer agora um segundo exemplo. O segundo exemplo que nós vamos fazer é um exemplo de astrofísica, que é o exemplo da lei de Hubble. A lei de Hubble, ela diz o seguinte: ela diz que as galáxias no universo se afastam com velocidade, entre elas, né, proporcional à distância. Tá certo? Então, inicialmente, o universo começou num ponto, aí você tem uma galáxia aqui, aí você tem outra galáxia aqui, aí você tem outra galáxia aqui, e aparentemente elas se afastam proporcional à distância entre elas. Tá certo? Aqui é a Terra, nós vamos imaginar que aqui é a Terra. Então, né, o problema diz que elas se afastam da Terra com uma velocidade proporcional à distância à Terra, porque a Terra é um ponto da galáxia também. Então vamos imaginar que aqui é a Terra. Então aqui nós temos R1, portanto, nesse momento, a velocidade 1 aqui é uma constante, que é a constante de Hubble vezes R1. Aqui a velocidade é um V2, que é igual a constante de Hubble vezes R2, se aqui for R2, e assim por diante. Então, quanto mais longe a galáxia está, mais rapidamente ela se afasta. Bom, aí o problema nos dá algumas informações, né? Então o problema fala assim, olha, vamos imaginar que, né, porque nós já vimos que as galáxias estão se afastando da Terra a uma velocidade que é proporcional à sua distância à Terra. Essa constante H é o que nós chamamos de constante de Hubble. Tá certo? Hubble, né, o grande físico que acabou tendo o seu nome no telescópio mais importante que nós temos hoje no planeta para observação do universo e assim por diante. Muito bem, então essa é a lei de velocidade. Aí o problema nos diz o seguinte, ó, imagina uma galáxia que estava a uma distância que é 5 vezes 10 a 22 metros. Ele observou que nesse momento a velocidade, né, ele pede a velocidade. Ele nos dá a constante de Hubble, que vale exatamente 1,58 vezes 10 a menos 18 segundo a menos 1, ou por segundo. Esse aqui é o valor da constante de Hubble. Então aqui é fácil, né? Quando ele pede essa velocidade, a gente vem aqui e coloca 5 vezes 10 a 22 vezes a constante, 1,58 10 a menos 18, para ter um valor que é da ordem de 5 vezes 10 vezes 1,58 vezes 10 a quarta metros por segundo. Então nós estamos falando em 10 quilômetros por segundo de velocidade de expansão. Tá certo? Aí ele dá outro dado e fala, bom, imagine agora uma galáxia que está a 2 vezes 10
a 25 metros. Qual é a velocidade? Bom, mesma coisa. Basta você colocar aqui, a velocidade vai dar 2 vezes 1,58 vezes 10 a 25 com 10 a 7 metros por segundo. 10 a 7 metros por segundo dá 10.000 quilômetros por segundo. São velocidades extremamente altas, né? Muito bem. Aí vem a pergunta principal. E a pergunta principal é: bom, se a gente se basear nesses dados, quando que as galáxias estiveram juntas? Isso, obviamente, quando elas estiveram juntas, ele quer que eu faça aqui a regressão, né? Quanto tempo passou, imaginando que o universo está se expandindo com essas velocidades, ele pergunta quando que essas galáxias estiveram juntas. Perguntar quando as galáxias estiveram juntas é como perguntar qual é a idade do universo. Tá certo? Muito bem, então nós temos que responder quando que as galáxias estiveram juntas, baseado nesses dados. Bom, para a gente fazer essa conta, também não é difícil, né? Porque eu tenho que pegar, imaginar que elas estão. Imagine, eu tenho uma distância de 2 vezes 10 a 25 metros e tenho uma velocidade, como eu havia calculado, 2 vezes 1,58 vezes 10 a 7 metros por segundo. Então, obviamente, a distância, imaginando que o universo está, que a galáxia está se afastando com essa velocidade, qual que seria a idade do universo? Então, basta eu pegar que ΔT é, de alguma maneira, o R dividido pelo V, mais o R, na verdade, o V, desculpa, na verdade é H vezes o R. Então isso fica R vezes HR. Portanto, 1 sobre H é aproximadamente o tempo que essas galáxias devem ter gasto, devem ter estado junto, né? E a Terra é parte do início, então ela deve estar aí junto. Muito bem, esse tempo é igual a 1 dividido por 1,58 vezes 10 a menos 18, que é igual a 10 a 18, dividido por 1,58 segundos. Se eu lembrar que um ano equivale a 3,15 10 a 7 de segundos, eu tiro que o tempo que deve ter passado antes dessas galáxias estarem juntas é da ordem, né, de 2 vezes 10, tem que agora dividir por esse número, né, 10 a 10 anos. 2 vezes 10 a 10 anos é 20 bilhões de anos. Então, estimando assim grosseiramente pela constante de Hubble e o tempo do universo é da ordem do inverso, a gente vê que as galáxias estiveram juntas há 20 bilhões de anos. É por isso que se discuta falar que não é isso tudo. Nós fizemos uma aproximação, que a aproximação é se as galáxias estiverem se afastando com essa velocidade. Obviamente elas não estão. Elas tinham uma velocidade pequena quando elas estavam juntas, tá certo? Mas você vê que a idade do universo é da ordem de pelo menos dezena de bilhões de anos. Há muitos dados que são coletados para que se possa chegar aos quase 12 bilhões de anos ou 13 bilhões de anos que o universo, acredita-se que o universo tenha se formado. Muito bem, deixa eu aproveitar, né, e falar assim para vocês. Bom, nós aprendemos muito, hoje nós somos experts em mecânica, então nós sabemos que dr e dt, né,
a velocidade com que a galáxia se afasta, ela é igual, como diz aqui, a HR. Portanto, isso permite nós resolvermos para ver quanto que a distância cresce. E a distância cresce de uma forma interessante. É dr sobre r, vou passar o r para cá, é igual a h dt, porque nós aprendemos essa relação. E agora eu vou fazer a operação de integração, indo de um R0 até um R atual, e indo de 0 até o tempo atual. H é a constante de Hubble, que é uma constante, né? Então, ele não depende do tempo, não em princípio. A integral de dr sobre r é o logaritmo de r sobre r0. Isso é igual a h vezes o tempo, da onde eu tiro que as galáxias estão... quem que é o R0? É o tamanho primordial do universo. Deve ser algo pequenininho, mas ele expande exponencialmente, ó. Porque eu inverto o logaritmo. Então o universo cresce exponencial segundo a lei de Hubble.